Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com Rafa e o filme escolhido é Rede de Ódio, um filme polonês do ano de 2020. Ele tem 2 horas e 15 e é recomendado para maiores de 18 anos devido às cenas de violência e principalmente pelo incentivador de ódio, essas coisas assim. Atualmente está na moda, né? As pessoas que criam canais para ficarem incentivando ódio para a pessoa praticar contra outra coisa. O filme é de drama e thriller e a nota no IMDb dele é um pouco, eu diria até um pouco baixa pelo filme, 7.1 de 10. Como de praxe, vou falar do diretor, dos atores. O diretor Jan Komas é famoso pelo filme Corpus Christi. Estão falando muita gente que ele é um gênio, né? Porque ele acertou de novo. Dizem que Corpus Christi é um filmaço. E aí os atores são Maciej Musialowski, que é o Tomás, que é o protagonista do filme. E ele é conhecido por Ultraviolet. E também Nessa Alexander, que é a Gabi, a menina que ele gosta, também é conhecida pelo Ultraviolet. Ou seja, eles atuaram junto pela primeira vez nesse filme antes de atuar novamente neste outro filme, o que é bom, né? Porque principalmente a evolução dos personagens. E aí temos Danut Stemka, que é a Zofia Krasuka, a mãe da Gabi, e ela é conhecida por 1800 Gramov. E por último, Jacek Koman, que é o pai da Gabi, o Robert, e ele é conhecido pela série Tang FC. Agora eu vou falar um pouco sobre o filme, o que eu gostei, o que eu não gostei e minha nota final. Mas antes de eu começar falando aqui, pessoal, eu vou fazer uma ressalva. De sábado para domingo eu fui hackeado no Facebook, na minha conta pessoal, Rafael Berzag, onde eu tenho 2 páginas como administrador, e uma delas eu vi que me tiraram como administrador, que eu descobri que um vietnamita me hackeou e tirou ela da minha posse. Portanto, tudo que você receber da página Concorda com Rafa no Facebook não é de minha autoria, tá, pessoal? É pessoa se passando por mim. Eu já entrei em contato com o Facebook e não recebi nenhum parecer, o que é uma vergonha do Facebook. A segurança deles é péssima. Mas voltando aqui, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para fortalecer o canal. Não se esqueça de seguir o @Concorda com Rafa no Instagram, no Twitter e aqui no YouTube, tá? No Facebook não seguem por enquanto, tá, pessoal? Quando eu retornar minha conta, tomara que eu consiga, né? Porque eu tava crescendo cada vez mais lá no meu canal e tava cada vez mais interessante. Quando eu recuperar a conta, eu aviso aqui pra vocês. Mas é decepcionante, sabe, pessoal? A minha Guaxinins Vigilantes, que é de gamer, você pode seguir normalmente, que o Facebook dela tá lá, tá? E eu comecei a fazer lives no Twitch também. Então vamos lá, pessoal, agora falar do filme. Desculpa o desabafo aí, mas é revoltante como é fácil hackear o Facebook, né? E eu vou entrar num detalhe que esse filme aborda tecnologia e hackers que tentam prejudicar a vida dos outros. Então, prato cheio para minha análise de hoje. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre o filme. Thomas, ele inicia o filme no curso de Direito sendo expulso por ele ter plagiado algo semelhante de outra pessoa. E aí ele expulso, vai na casa dos considerados tios dele, que é o Robert e a Zofia, e lá quando ele chega, ele começa, primeiro ele foi esperto, ele catou o autógrafo da professora boa da faculdade e falou que ela deu até uma dedicatória para ele, e não falou que foi expulso. E aí ele vai jantar, esses tios dele financiam a faculdade para ele, e ele não conta nada. E aí ele é esperto porque, pessoal, esses 2 tios dele e a filha, que é a Gabi, onde que ele sempre foi apaixonado, eles são tudo 2 caras, tanto que ele deixa o celular gravando e vai ouvindo o que eles estão falando, e aí fala um monte de coisa. Ele dá uma geleia de morango, eles agradecem, depois dá pra empregada, fala que o moleque tem orgulho do moleque, mas o moleque é muito tonto, essas coisas, que ele começou a olhar pra Gabi, ela fala, Deus me livre, não quero saber desse moleque. E aí a gente passa para um outro plano, onde que o Tomás pede para ela adicionar ele no Facebook. Ele falou que mandou o convite há 7 anos, ela adiciona ele e eles combinam de se encontrar na faculdade, que ela está fazendo um curso lá, porque ela passou um ano, teve um ano sabático. Mais para frente eu vou revelar o que é esse ano sabático dela. E aí o que acontece, pessoal? Ele começa a conhecer os amigos dela, pega os contatos deles no Facebook, vai vigiando cada um deles e consegue achar um que é o mais tonto deles, que consegue a entrada dele para a balada que ele queria ir, onde estava a Gabi. E aí quando ele chega na balada, ele encontra a Gabi lá. Quando ele entra na balada, ele já despacha o amigo dela, finge que vai no banheiro e some, encontra a Gabi lá, ela tá loucona,
doidinha de êxtase. E ele vai pagar para ir embora. Ele vê ela discutindo com alguém e depois dá uma sumida. E aí ele encontra uma tal de Beata, que é uma magnata de uma empresa lá, onde ele tinha mandado o currículo e ela estava reclamando com o funcionário que ele não conseguia fazer o que ela queria. E aí ela fica revoltada. E aí ele fala, ah, oi, tudo bem? Eu sou Thomas, eu mandei currículo para vocês. Aí ela fala, ah, as vagas fecharam. Aí ele fala, ah, se quiser eu posso te ajudar em tal negócio. Ela fala, beleza, então vou te responder. E aí quando que eu te responder, a gente entra em contato. Aí ele falou, tá bom. E aí ele vai atrás da Gabi. A Gabi tá dormindo no sofá. Ele decide acolhê-la e levá-la para casa, mas antes ele dá um beijo com que ela estava bem louca dançando com ele. Ele sempre teve uma atração por ela. E aí a família começa a ver que ele é confiável, que ele é uma boa pessoa e uma boa pessoa para Gabi. E ela descobre que ele começa a trabalhar para essa empresa, que ele faz um teste, ele consegue passar na entrevista do Camil e a Beata. Ele começa a ficar famoso e ele tem que denigrir a imagem da Fitianeta, que é um estilo Solange Frazão mais nova polonesa, inventando que os produtos promovidos por ela deixam pigmento amarelo. E aí o que ele fez? Ele pagou um zidiano, que as pessoas têm a cor um pouco amarelada, para mostrar que o produto estava fazendo isso e acabou com a carreira da menina. Tanto que ela faz um vídeo depois se despedindo dos fãs, falando que nunca imaginou que ia acontecer isso, acabou com a vida dela. E aí beleza, ele consegue passar no teste, que ele foi um mês de experimento. E aí ele começa a se aproximar da Gabi. A Gabi convida ele pro aniversário da irmã. Quando ele chega no aniversário da irmã, ela começa a se drogar num lugar escondido e brinca com ele de verdade ou desafio, onde ele aceita que faz a maior burrice dele, decide confiar na Gabi, falando que ele foi expulso da faculdade de Direito por plágio. E aí, como que os pais dela têm grana e financiam a faculdade dele, ele fala que vai devolver o dinheiro um dia. E aí, beleza. Aí a gente muda de plano, ele tá mandando mensagem desesperado pra ela no Facebook, ela não respondendo. E aí ela começa a digitar um monte de coisa, não manda nada, se arrepende. E depois ela logo o bloqueia. E aí, mais pra frente, o que a gente vê? A gente vê o Thomas desesperado. Só que a segunda meta do Thomas é tentar acabar com a eleição do Paweł, que é um feito famoso da Polônia que tem muita chance de ganhar. Só que ele descobre que o Paweł, ele é conhecido, ele é patrocinado ou incentivado pela Zofia e pelo Robert, que querem que ele ganhe a causa, ou seja, estão investindo nele. E aí o Tomás, quando viu que está desesperado, que a Gabi não responde, ele decide fazer o que, pessoal? Ele grampeia o computador dela, põe um grampo lá, coloca um monte de rosas na cama dela e um envelope com uma carta e o dinheiro todo que os pais dela pagou pela faculdade. E ele vai ouvindo o que os caras vão falando. Aí começa a ouvir, ah, esse moleque é louco, não sei o que, ele paga um pau pra você, Gabi, sai de perto dele. E aí beleza, aí o que vai acontecendo? O Thomas se sente um pouco arrependido e encontra a mãe dela, a Zofia, e fala pra ela que ele quer se voluntariar para trabalhar na galeria de arte. Só que ele é ligeiro porque ele sabia que o Paweł ia ir lá e eles são conhecidos dele e tá promovendo a campanha deles às escondidas. E aí o que acontece, pessoal? Quando chega lá, ele se apresenta pro Paweł, o Paweł começa a achar interessante, o Paweł convida para fazer parte do comitê. E aí ele vai lá no dia seguinte, se candidata, e quando ele se candidata, o que acontece, pessoal? O Paweł começa a gostar dele, ele começa a mostrar trabalho, e aí ele começa a organizar as coisas e começa a ver que dá resultado pro Paweł. E aí, numas idas e vindas, ele decide convidar o Paweł para jantar, porque o Paweł sempre dá uma piscadinha para ele. E ele não é besta, foi muito esperto, convidou o Paweł para jantar. Quando ele chega com o Paweł, eles estão comendo, e aí quando o Paweł vai no banheiro, ele põe uma droga na bebida dele e decide levá-lo ele para uma balada gay, pessoal. Quando chega lá na balada, antes eu tenho que entrar numa ressalva, porque, pessoal, ele ficou sabendo que tem um cara do stand de tiro, que era um amigo do dormitório dele, que o cara era muito bom e não errava um tiro, e ele tinha um canal de incentivo ao ódio, por isso que eu falei que é recomendado para maiores. E aí nesse canal ele começa a se aproximar dele, porque ele é viciado num MMORPG estilo World of Warcraft, que não falou o nome. E aí ele cria uma conta lá de uma garota, porque é mais fácil se aproximar de um cara que é vulgo sociopata.
E aí ele começa a trocar ideia com o cara, começa a acreditar nele e fala assim, ah, esse Pavel não sei o que, você tem que acabar com ele. Aí o cara fala, eu não gosto dele também, esse cara. E aí quando que o Tomás leva o Pavel pra balada, ele beija ele. O Tomás começa a dançar todo se exibindo e chamou o Guzik, que é o cara do MMORPG, que tem um canal de incentivo ao ódio. E aí o que acontece, pessoal? Ele grava o Pavel dançando na balada e no dia seguinte ele tá todo arrependido e o Tomás é ligeiro, fala que ele devia se desculpar com o Pavel fala, não, não se preocupa, foi um erro meu. E aí ele fala para todo mundo do comitê que aconteceu isso, que ele é desse jeito, que ele não devia ter mentido, ou seja, ele é gay, mas ele não era assumido. Ele estava dentro do armário. E aí o Tomás é esperto, começa a cuidar da carreira dele, enquanto isso ele continua manipulando o Guzik para incentivar ele a matar as pessoas. Só que acontece, pessoal, o Guzik, ele mora com a avó e a avó vive batendo nele, a avó dele é doente. E aí, enquanto isso, o Tomás vai começando a se aproximar um pouco mais da Gabi de novo, agora que ele está bem sucedido. Ele começa a incentivar o cara, o Guzik, a tentar matar e o Guzik se desviando. Enquanto isso, a Beata vai confiando nele. Só que a Beata não é besta. Ela descobre que ele foi expulso da faculdade por plágio e fala assim, vou te dar 8 mil e é o que tem aí, se você se vira. E aí ele começa a ganhar muita grana, pessoal. E aí o que acontece? A Gabi tirou o ano sabático porque ela estava dependente de drogas e estava numa terapeuta, para ela se readaptar, né? Voltar ativa. A Gabi foi pilantra, acusando o Tomás que incentivou ela a se drogar. E ela é uma filhinha de papai, porque ela não quer saber nada da vida, ela não consegue um estágio por conta própria, ela vive às custas dos pais. E aí os pais decidem conseguir um estágio para ela e mudar ela de país, ir para Inglaterra, se eu não me engano, ou os Estados Unidos. Quando ela ia para os Estados Unidos, acontece uma coisa inesperada, porque o Guzik, que é o armamento para matar as pessoas, fala, tudo bem, eu consigo armamento para você, onde que eles combinam em deixar um negócio de esgoto. Só que aí acontece uma coisa que ele não esperava o Thomas, porque ele vai no stand de tiro e aí ele espera o cara ir embora, mas na verdade ele não foi embora, porque enquanto que ele está guardando as armas, o cara volta, entra e fica no computador e ele está atrás dele com a máscara, ou melhor, balaclava, né? Corta a cena, aparece o Thomas correndo com as armas. E aí só no final a gente vai descobrir o que aconteceu. E aí ele descobre que a pessoa que quer ferrar o Pavel é o concorrente direto a ele ao cargo de prefeito. E aí ele vai na casa do cara, onde faz a maior burrice dele, que ele tá com a família, estilo Poder Chefão, o cara se acha esperto, é bonzinho, não sei o quê. E ele fala, o que você quer? Representa a empresa tal, que é da Beata. E ele fala que ele precisa de dinheiro para concluir o resto das coisas. Ele fala, quanto você precisa? Aí o cara fala, ele fala, 8 mil. Aí o cara fala assim, 8 mil, algo mais? Aí ele fala, não. Ele fala, então tudo bem, você tá de carro? Aí o moleque fala, não, Tomás, não. Então vou pedir pro meu segurança te dar uma carona. É lógico que tava na cara que ele ia fazer alguma coisa com o moleque, o cara não é tão bonzinho quanto imaginava. Ele manda o moleque no meio de uma estrada, lá no meio da capanga dele, tira o moleque, esmurra ele. Aí no dia seguinte a Beata chega toda revoltada, você é doido, você pediu 8 mil pro cliente? Aí ele fala, eu tô precisando desse dinheiro pra alguma coisa. Ela fala, pra quê? Aí ele fala, não vou te revelar. E aí ele foi mais esperto ainda, pessoal. Por quê? Porque ele consegue chavecar a Beata, vai lá, transa com ela na casa dela, e depois que ele transa, ele desce a foto das coisas dela para ter acesso. E aí, quando ele fica sozinho, fala que ele vai fechar sozinho a empresa lá, e aí o Camilo fala, beleza, aí você fecha pro fim de semana e você vai embora. E aí no dia ia ter um negócio dos protestos. E aí eles conseguiu a senha de todas as pessoas lá do trabalho dele e falou que eram a favor do Pavel. O Tomás foi esperto porque conseguiu fingir que ele é um anti-israelita. E aí o Guzik acha que é tipo uma missão importante, né? Matar as pessoas, que ele vai conseguir os 5 momentos de fama dele. E aí ele fala, não, eu mudei de ideia, acho que ele quer 10 mil, de 10 mil ele quer 15. Aí ele fala, não é possível. Ele fala, então eu quero te conhecer depois. Ali, beleza, ele transfere 10 mil pro cara.
Depois que ele disputaria os 10 mil, ele marca um último comitê no Natal para ganhar a eleição do Pavel, porque o Pavel voltou a disparar para cima, pessoal. Ele estava lá embaixo depois que revelaram que ele era gay, mas depois ele subiu novamente. E aí o Tomás tem a ideia mais genial do mundo, que é fazer o último pronunciamento do Pavel antes das eleições da Polônia. Só que o que ele faz, pessoal? Ele chama o Guzek para ir lá, dá todo aquele armamento, dinheiro para ele. E quando ele está lá, ele chega e se depara com a pessoa que ele menos esperava. Pessoal, ele vê a Gabi, onde ele pensou que ela tinha ido para um estágio no exterior. E na verdade ela estava lá. E aí ele fala assim pro segurança: segurança, tem alguma coisa errada? E a segurança fala: não. Aí ele fala: Gabi, vamos dar um rolê? Ela fala: não, eu quero o pronunciamento do Pavel. E aí ele fica desesperado porque ele sabia que o Guzek ia entrar matando todo mundo, pessoal. E aí o Guzek entra, sai fuzilando todo mundo, tanto que ele atira no Pavel e o mata. E aí o moleque, como ele tem medo da Gabi ser morta, principalmente agora ela tá, todo mundo odeia o que eles diz, ela tá muito na sua, cara. O que acontece, pessoal? Ele sai correndo com o objeto e dá na cabeça do Guzek. E o Guzek, como é ligeiro, ele pega uma faca e começa a esfaquear o moleque, até que os seguranças vêm e impedem o Guzek, prendem ele. O moleque é levado para o hospital e que acreditem se quiser, pessoal, ele é considerado o herói, o moleque é considerado como um herói. Ele recebe um monte de flores no hospital e aí quando que ele acorda e está melhor um pouco, ele vê um monte de gente idolatrando ele e agradecendo o Tomás. E aí a gente vai para a cena final que é a mais surpreendente do filme, porque as duas pessoas da polícia investigativa revela que o Guzek, ele foi preso por insanidade mental, só que é impossível ele ter matado o segurança do estande de tiro que tomava conta, porque a altura dele não coincidia com a facada. E aí o moleque começa a fingir de coitado: eu passei por uma coisa apavorante, eu estou muito abalado, pelo amor de Deus. E aí os policiais: tudo bem, cai fora. E aí o que ele faz, pessoal? É a Beata entra lá com o pendrive assim na mão e fala: então, Beata, eu tenho tudo aqui para todas as suas coisas, eu posso te incriminar, eu sei que seu outro filho é um problemático que você perdeu, você não quer perder o outro, vamos fazer o seguinte, você trabalha para mim, e só que uma coisa, você despede o Camil, ou seja, ele ia virar sócio dela ou dono da empresa e continuar chantageando as pessoas. Só que aconteceu uma coisa muito trágica que ele não esperava. A filha mais importante dos Krasuka, a Natália, tomou um tiro na cara e morreu, pessoal. E aí ele vai lá conscientizar a Gabi, onde até o pai e a mãe colocam a mão sobre a dele. E ele sai no filme como um herói, ou seja, de um pilantra de marca maior. O Guzek, que é considerado sociopata, que ele falou que ele ouviu umas vozes num MMORPG que mandou ele matar. Sabe aquela coisa bem da cabeça assim da pessoa criada? Principalmente que ele fez o Guzek matar o Tomás no jogo e não achar nenhum rastro. E a gente se depara com essa cena final onde o filme acaba dessa forma brilhante, na minha opinião. Porque o Tomás de vilão saiu como herói e ainda conseguiu ficar com a Gabi e conseguiu conquistar a confiança das pessoas, mesmo ele incentivando o ódio e mandando matar todo mundo, pessoal. Se tornou um verdadeiro poderoso chefão, né? Onde que ele, na minha opinião, assim, pessoal, eu acredito que se o diretor quiser, ele pode fazer uma continuação desse filme. Dá para criar uma história muito boa, mostrando o que acontece com o Tomás, a Gabi, a família dela, com esse outro político no governo. E também eu acredito que esse ator, Maciej Musialowski, merecia ser candidato ao Oscar, pessoal. Não estou exagerando, o moleque detonou na atuação do filme. Ele me lembrou muito, não sei se vocês assistem Gotham, ao Jerome, que se transformou depois no Coringa na série. O moleque é muito bom, tem muito talento. Eu recomendo muito o filme, eu gostei bastante do filme, mas eu não consigo dar uma nota 10. Por que eu não consigo dar uma nota 10, Rafa? Pelo simples motivo, pessoal, o filme ele é bom até certo momento, depois ele fica um pouco parado, começa depois a ficar bom novamente. Enquanto que o Tomás está tentando descobrir os podres do Pavel
e da Fitzjanetta, o filme vai dando uma decaída lentamente e perde um pouco o foco, mas depois o diretor consegue dar a volta por cima e detonar no final e mostrar essa história incrível, né? Que, na minha opinião, é um dos melhores filmes poloneses que eu já vi até hoje. Eu fiz a análise do 365 Dias, onde eu gostei bastante daquele filme Amo ou Odeio, mas esse eu gostei pra valer. E assim, pessoal, filmes Netflix, eu sempre quando vejo no top 3, top 10, top 5, eu falo, meu Deus do céu, deve ser uma bomba. Mas vamos lá ver e vamos fazer análise, vai que eu gosto. E eu escolhi entre ele e uns outros e falei, não, vamos assistir esse Barraca do Beijo eu não vou assistir não, porque é muita coisa para adolescente pra mim, né? Eu assisti, pessoal, e me surpreendi com o filme, tanto que eu tô fazendo análise aqui pra vocês e a nota que eu dou pro filme é 9, pessoal. Eu dou nota 9 pro filme, eu gostei muito do filme. Eu espero que um dia o diretor possa fazer uma continuação. Eu vi muita gente elogiando no IMDb que esse diretor é um gênio, que ele acertou com Corpus Christi e acertou também com o The Hater, que é o Rede de Ódio. Espero que vocês tenham gostado da análise. E aí, pessoal, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Curta e se inscreva no meu canal aqui. Inscrito recorrentes, continue firme que eu vou voltar cada vez mais forte. Muito obrigado pela paciência. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.